Caribou implorando para falar com Barba Negra, os marinheiros tendo dificuldades para lutar contra os pacifistas, os gigantes ajudando Frank e Luffy mostrando o verdadeiro poder de um Yonkou. Quer saber tudo o que aconteceu no sensacional capítulo 1108 de One Piece? Então venha comigo nessa jornada. Fala galera, como é que vocês estão? Capítulo de hoje sensacional, simplesmente isso. Antes de nós começarmos a falarmos sobre o capítulo, por favor, deixe seu like, ajuda o canal a crescer. Então, sem mais delongas, vamos falar do One Piece 1108. O capítulo começa nos mostrando que Egghead ainda está sendo atacado pelo Buster Call. Então vamos direto para a cena onde se encontra Van Ogul, Catarina Devon e Caribou. Caribou continua implorando para que Van Ogul e Catarina Devon levem ele até o almirante Teach. Van Ogul e Catarina Devon não confiam em Caribou, afinal tem muitas pessoas querendo matar a Barba Negra. Afinal ele é um Yonkou, um pirata muito famoso, muitos querem caçá-lo e matá-lo. É então que Caribou diz que ele não quer isso e continua implorando que eles os levem. Eles então têm a ideia de matar Caribou ali mesmo, do mesmo jeito. Então Caribou diz que se eles fizessem isso, Teach iria rachar o crânio deles. Van Ogul então pergunta, por quê? Caribou responde que ele tem informações muito importantes. Então em seus pensamentos, Caribou se lembra que a Shirahoshi é a arma Poseidon, que é a princesa do reino dos tritões, e que Pluton está escondida debaixo do país de Wano. E então ele continua dizendo, não posso contar para vocês agora, mas se me derem uma audiência com o Barba Negra, eu irei contá-los. Van Ogul e Catarina Devon então ficam olhando espantados para ele, então vamos para a cena onde estão os marinheiros. Eles ainda continuam lutando com os pacifistas, mas têm sido ineficazes. Eu pensei que, como de acordo com o último capítulo, os pacifistas foi nos mostrado eles explodindo, mas parece que não, os pacifistas estão conseguindo se proteger graças ao escudo de bolha que foi colocado neles. Vemos então alguns dos outros vice-almirantes que estão acompanhando a marinha nesse ataque. Nos é mostrado novamente Bluegrass, que tem a fruta de cavalgar qualquer coisa, em tudo que ela cavalga ela consegue controlar. Vemos Howdy, Guillotine e também Doberman está junto. Eles estão conversando sobre o problema dos pacifistas estarem atacando a marinha agora. Eles sabem que a autoridade foi dada a Jewel Bonnet, então eles começam a pensar, poxa, iremos cancelar o Buster Call por um momento ou iremos atrás de Jewel Bonnet? Doberman então diz, caçem Jewel Bonnet e a executem a qualquer custo. É então que outro vice-almirante chamado Toza, ele está perseguindo a Jewel Bonnet e diz que já está chegando. Então ele prepara um ataque que ele diz que é mais forte do que 10 Shingan juntos. O Shingan é aquele ataque que a CP9 domina, inclusive o Urobilute, que eles endurecem parte da sua mão e conseguem fazer buracos nas pessoas. É então que ele vai usar seu ataque chamado Tozagan em cima de Frank, que está carregando Bonnie. Então de repente ele é esmagado por uma clava gigante. Quem eram? Eram os gigantes de Elbaf que chegaram. Frank e Bonnie e junto de Atlas olham assustados e dizem, não sabíamos que tinham gigantes nessa ilha. Então eles perguntam, vocês são nossos aliados? Dory e Brog então ri e dizem que sim, que eles estão lá para ajudar o Chapéu de Palha. E pergunta quem são eles, que eles se certificaram de ver os cartazes de procurado para saber quem são os novos tripulantes do bando. Eles então não reconhecem Frank, afinal o novo cartaz de recompensa do Frank é o Sunny, então não tinha como eles saberem quem é. Eu acho isso... Poxa, eu entendo a piada que o Oda quis fazer, mas eu preferia que os cartazes estivessem certos. É que nem a recompensa do Chopper. É uma piada excelente, ele tem um valor baixíssimo. Mas seria melhor se ele já tivesse um valor decente. Afinal, ele não é só o bichinho de estimação. Ele é uma das pessoas mais importantes dentro do bando. Afinal, ele é um médico. É então que Bonnie diz que o Luffy estava na Fabro Phase, junto de Kizaru, Vegapunk e o Saturno. Então, os gigantes Dory e Brog, eles dizem que o Vegapunk deve ser aquele que o estudioso disse para eles. Quem é esse estudioso? Eu apostaria diretamente em Sal, mas eu acho que eles diriam o nome de Sal, se fosse ele exatamente.
Então os gigantes partem para ajudar o Luffy, entregam Frank junto de Atas e Bonnie para outros dos piratas gigantes e diz para levarem eles para o navio. Voltamos então para a marinha, em que o vice-almirante Urban diz ter perdido a comunicação com o vice-almirante Toza e os outros marinheiros que estavam juntos dele. Então o vice-almirante Ponço se pergunta se eles foram derrotados ou se foram os gigantes, e afirma que está indo diretamente para Egghead. Então a vice-almirante Bluegrass chama a vice-almirante Doll para irem atacar pelo mar. Vice-almirante Bluegrass está em cima de uma besta marinha, girafa, criada pelo Vegapunk. E como ela tem a fruta da montaria, tudo que ela monta obedece ela, a besta marinha está obedecendo. É então que vice-almirante Doll diz que os gigantes são fortes. Então Bluegrass pergunta: você conhece a força deles? Então Doll diz que há mais de 20 anos o seu superior era um gigante. Bluegrass então diz que ela deve estar falando de Sal. Afinal, o Sal ele era da marinha. E, pelo visto, Doll tinha uma relação com ele, pois eles eram companheiros de trabalho e Sal era inclusive seu superior. Os gigantes que estão com Frank perguntam para ele onde estão o resto dos companheiros do Chapéu de Palha. Então eles dizem que eles estão lá em cima. Os gigantes estão perguntando: na Ilha do Céu? Então eles dizem: não exatamente. Então nos é mostrado Saturno chegando, onde está Luffy, Sanji e Vegapunk. Vegapunk diz que queria contar apenas sobre a autoridade de Bonnie sobre os pacifistas quando ela fosse maior. Agora ela já é um alvo muito grande da marinha. Sanji então começa a olhar para Saturno se aproximando. Saturno está em sua forma, provavelmente é a forma animal. Pelo visto, Saturno tem uma fruta Zoan, e vemos que essa forma dele é exatamente a do Yokai Ushione, provando que ele provavelmente tem uma Zoan mítica, provavelmente com o nome Ushi Ushi no Mi, modelo mítica Ushione. E isso nos é provado então, afinal ele demonstrou uma forma híbrida e agora deve estar mostrando a forma animal completa. Mas, sinceramente, não podemos afirmar com 100% de certeza isso. Afinal, ele pode ser isso mesmo, ao invés de ser o efeito de uma Akuma no Mi. Sanji então diz que o Saturno está diferente, o seu olhar e também a sua forma. A forma humana diminuiu bastante. Afinal, agora ele entrou na forma animal. Sanji também nota que tem um veneno em volta de Saturno e nos é mostrado as patas do Saturno de aranha encostando nas coisas e elas derretendo. Além disso, Vegapunk continua murmurando, dizendo que Sanji não deveria movê-lo. Afinal, quanto mais ele se move, mais aumenta seu sangramento. Sanji então diz: nós prometemos que iríamos sair daqui juntos. Vegapunk refuta, dizendo que ele que pediu isso e que ele tem algo que ele precisa proteger na ilha de Egghead. Então Saturno começa a atacar Luffy de todos os lados com suas patas de aranha. Sanji diz para o Luffy desviar, e Luffy facilmente consegue desviar e ri enquanto faz isso. É então que Sanji começa a correr com Vegapunk e diz que irá fugir com ele. Então Kizaru aparece, dá um golpe no Sanji, mandando-o para longe e finca sua espada de luz no peito de Vegapunk. Olha, sobre essa cena, rapidamente, falando sobre o Vegapunk. Eu vi muita gente dizendo que Kizaru teria cauterizado a ferida do Vegapunk. Olha, gente, eu não vou dizer que não é isso, mas o Kizaru, obviamente, ele não está gostando de atacar seus amigos, ele já deixou isso bem claro, mas ele segue ordens da marinha. Eu queria que ele, assim, traísse a marinha de vez. Afinal, há vários indícios que indicam que ele provavelmente vai trair a marinha, mas certas coisas ele não vai conseguir não cumprir, como por exemplo assassinar o Vegapunk bem na frente do Saturno. Então eu acho que essa teoria do Kizaru agora ter cauterizado a ferida, de ter acertado exatamente no mesmo lugar que o Saturno ficou, eu não diria que faria muito sentido nessa parte. Agora, voltando para a cena, Sanji então grita o nome de Vegapunk enquanto está sendo arremessado pelo ar. Kizaru parece estar com a respiração bem forte, afinal dá a impressão de que ele fica pensando: eu tive que fazer isso, que é exatamente o ponto que eu quero chegar. O Kizaru está seguindo as ordens forçadamente. E então Luffy vê que Vegapunk foi acertado e grita: tio da maçã. Afinal, Luffy sempre inventa um apelido para quem ele está ajudando. Então, Luffy dá a ordem para Sanji fugir com Vegapunk o mais rápido possível. Sanji pega Vegapunk no colo, se desculpa com ele e continua a correr. Então Kizaru
ele começa a se preparar para seguir o Sanji, só que então ele faz uma cara de surpresa. É então que chegamos a uma cena que eu vou dizer, esta cena muda o Luffy. Luffy, em sua transformação Gear 5, aumentando seu tamanho, segura Kizaru com uma mão e o rosto de Saturno com a outra, e com uma expressão séria, coisa que o Gear 5 sempre está com a expressão alegre, sorridente. Dessa vez ele está sério e diz: ei, vocês dois, não estão achando que eu vou deixar vocês escaparem daqui? Essa cena para mim ela foi sensacional. Afinal agora vemos o Luffy mostrando assim, impondo o seu título de Yonkou. Afinal, os Yonkous são todos, assim, extremamente sérios. Luffy, ele é brincalhão, essas coisas. Inclusive, quando ele acaba de sair de Wano, que é mostrado o título dele de Imperador, ele todo machucado, preso dentro da gaiola que a Nami tinha batido nele. Era, assim, uma piada sobre, pô, os Yonkous são tão sérios e o Luffy tá ali todo arrebentado. Mas não, agora ele está mostrando quem ele é de verdade. Afinal, no começo de Egghead, Saturno diz: quero ver como vocês vão fugir. Afinal, agora o jogo virou. Luffy mostrando seu poder de um Yonkou, que Saturno e Kizaru não estão lutando contra qualquer um, diz que agora eles que não vão fugir dali. E então Sanji continua correndo com o Vegapunk e começa a cantar: ei, Vegapunk, tá sorrindo assim porque você morreu? Não me diga que você está morto. E então nos é mostrado uma câmera em Egghead, e está com a voz do Vegapunk dizendo: testando, testando. Ora, eu vou contar para vocês agora a verdade sobre o mundo. Pode chocar vocês, mas o mundo é... E o capítulo se encerra. Qual será a mensagem que Vegapunk vai deixar para o mundo? Eu tenho que dizer, esse capítulo foi muito sensacional. Eu gostei muito mesmo de ver a cena do Luffy segurando Saturno e Kizaru. Já estava na hora dele mostrar o seu poder de um Yonkou. Afinal, sinceramente, ele está mostrando até muito sufoco para lutar contra o Kizaru antes, pois eu não acredito que ele tenha superado ainda 100% o Kaido. Afinal, o Kaido ele tinha uma força fenomenal, e você tem que tentar comparar até outros Yonkou. Se fosse outros Yonkous naquela situação, o que eles fariam? Eles fariam exatamente isso que o Luffy acabou de fazer somente agora, que é separar o Saturno e o Almirante e dizer: vocês não saem daqui enquanto eu não derrotar vocês. Se fosse Barba Branca, Kaido, Shanks, Big Mom na situação, iriam fazer exatamente isso que o Luffy fez. Então assim, esse capítulo foi simplesmente sensacional. Então galera, esse foi o capítulo. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.